Terceira questão, meus jovens, vamos lá. Em 11 de junho de 1967, um helicóptero sobrevoava a região central do Pará, coberta por densa floresta, procurando jazidas de manganês. De repente, uma neblina tampa a visão, o piloto desce aflito na primeira clareira que aparece. Só que a clareira não era uma qualquer. A vegetação estranha e rala, quase inexistente, indicava claramente que ali estava uma canga, área de grande concentração de ferro perto da superfície. Era uma concentração absolutamente incomum. Os pesquisadores acabaram de descobrir nada mais, nada menos que a mais rica reserva de minério de ferro do mundo. Mais tarde, no que depois veio a ser conhecida como a província mineral de Carajás, foram encontrados ouro, prata, manganês, cobre, bauxita, zinco e níquel, cromo, estanho e tungstênio. Enfim, um verdadeiro Eldorado. A respeito dos metais citados no texto, podemos afirmar: pelo menos 5 deles são elementos de transição. São manganês, cobre, zinco, níquel, cromo, são elementos de transição, e tungstênio também, ou seja, são elementos da família B. Transição, elemento da família B. Letra A de I love you. Já respondi, né? Facilzinha. Mas vamos ver os outros. O átomo de cromo apresenta maior potencial de ionização do que o de cobre. O cromo, mesmo que você não soubesse a família, você vai ver na tabela que o cromo está mais ou menos aqui na tabela periódica e o cobre está aqui. E energia de ionização maior quanto mais para a sua direita no período. Então o cromo não apresenta maior energia de potenciação do que o cobre, e sim menor. Os átomos do elemento cobre e zinco formam os seguintes íons. Esses íons são isoeletrônicos, ou seja, apresentam o mesmo número de elétrons. E o zinco, o que apresenta maior raio atômico. Então vamos lá. O cobre, ele está aqui na tabela periódica, e aqui está o zinco. O cobre tem número atômico 29 e o zinco tem 30. Certo? Beleza? O zinco perdeu um elétron, o cobre perdeu 2. Então, todos dois ficaram 29 menos 1, 28, e 30 menos 2, 28 elétrons. São isoeletrônicos. Bacana. Só que tem o seguinte: quem tem maior raio atômico? Aquele que possuir menos prótons quando eles são isoeletrônicos, ou seja, quando ele tem o mesmo número de elétrons. E ele falou que o zinco é o que apresenta maior raio iônico. Não, é o cobre. Certo? Os elementos ouro, cobre e prata pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Não. Ouro, pode procurar na tabela, prata e cobre estão em períodos diferentes. Inclusive a sequência é essa: quarto período, cobre. Depois vem quinto período, prata. E depois sexto período, ouro. Entre as espécies químicas citadas no texto, a bauxita apresenta maior eletronegatividade. Não pode. A bauxita não é um átomo. A eletronegatividade é uma propriedade que mede a facilidade que um átomo tem em ganhar elétrons, ou seja, atrair elétrons para si. A bauxita é um mineral, meu velho. Certo? E é, na verdade, o óxido, o mais abundante, né, nesse mineral, é o óxido de alumínio. Então é uma substância, é um componente. Então não apresenta eletronegatividade. Ok? Vamos para a próxima. Questão número 4. Uma das afirmações paranormais mais frequentes é a do suposto poder da mente de influir sobre os metais. Disse que a influência dobra chaves, colheres, garfos e outros talheres, até o ponto de causar sua fratura na forma sobrenatural. Alguns fenômenos dessa natureza são a óptica da ciência, são considerados truques. Um deles consiste em quebrar uma chave segurando com os dedos polegar e indicador. Por isso deve-se fraturar uma chave de forma que a ruptura fique mais reta possível. Logo, se repara soldando-se, então o cara quebra a chave, né? Faz uma fissurazinha lá, solda ele com um metal especial. Seu baixo ponto de fusão, 29,8 graus Celsius, faz com que baste apenas o calor das mãos e a chave começa a dobrar.
no instante em que o metal se está fundindo, ou seja, passando para o estado líquido. A chave resulta tão frágil que com a agitação das mãos, dos dedos, né, sem tocar no ponto em que se dobra, pode-se conseguir que a chave quebre. O metal a ser utilizado na solda da chave para o truque funcione sem oferecer riscos ao fraudador deve ser. Pronto. Deve ser aquele cara que tem um médio a elevado ponto de fusão, né? Então a gente já elimina o cobre e o mercúrio porque são metais. Metais têm elevados pontos de fusão. Esses caras também são metais, só que tem um cara da família 3A, que é o alumínio, tem o sódio da família 1A e tem o galho da família 3A. A diferença do alumínio para o galho é o período, certo? O alumínio, então deixa eu desenhar aqui para você, deixa eu arrumar aqui. O alumínio, então é assim, o alumínio está no terceiro período e o galho está no quarto período. Bacana? Então deixa o Sandrão dar uma informação para você aqui importante. Os metais representativos, que são os metais da família A, eita, essa família aqui ficou ferro, família A, apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição médios a elevados. Então o ponto de fusão desses caras vai de médio a elevados. Isso se deve ao fato que, para esses metais, a força de coesão eletrostática aumenta ao passar do grupo 1 para a família 1A, para 2A, e pular para o grupo 13, que é o grupo 3A, certo? Se você observar, quanto menor for o raio atômico, aí você vai lembrar que o raio atômico ele aumenta nesse sentido, certo? Então, à medida em que o raio atômico, quanto menor, né, no caso, for o raio atômico, maior será a densidade de carga dos cátions. O que é a densidade de carga? A densidade de carga é a concentração de carga, né, pelo mesmo espaço, pelo mesmo volume. Então, num período, por exemplo, você tem, à medida em que você vai diminuindo o raio atômico, que é o sentido para lá, a densidade de cargas para o mesmo volume vai aumentando, certo? Então, o que a gente pode concluir com isso aí? Que, eu já falei, né, menor vai formar um menor raio atômico, maior será a densidade de cátions, né? Nós estamos falando de cátions, formados, e maior será a quantidade de elétrons semilivres, aumentando a intensidade da ligação covalente. Então, nós temos aqui que procurar um cara que tenha elétrons, não tenha tantos elétrons livres e não aumente a intensidade da ligação metálica, certo? Então, o melhor cara que nós temos aí, eu já vou descartar o sódio, né? Pelo fato do sódio ele ser da família 1A, e à medida que você passa da família 1A para 2A, para 3A, você aumenta as forças de coesão eletrostática, certo? Então nós vamos procurar um cara que tenha uma densidade de cargas, né, menor para os elétrons da última camada, que no caso seria quem? O galho, porque o galho é o cara que está no quarto período da tabela periódica. Ele tem, na última camada, a mesma quantidade de elétrons do alumínio, mas em compensação ele tem um volume maior porque ele tem mais camadas. Para ficar mais claro, nós estamos procurando um cara que tenha o maior raio atômico, certo? Ele tenha um maior raio atômico, consequentemente, ele tem um menor ponto de fusão. Entre galho e alumínio, o raio atômico aumenta de cima para baixo, então o galho venceu. Então, resposta, letra E. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui tudo. Eu lhe dei a explicação química para o negócio, mas vamos para uma maneira, de repente, mais fácil de você entender.
olhando o seu cotidiano, quem a 30 graus Celsius poderia fundir? Cobre e mercúrio? Mercúrio já é líquido a temperatura ambiente, então ele não dá para fazer lá a soldazinha para depois eu só esfregar os dedinhos e quebrar. Cobre é um metal e os metais geralmente têm elevado ponto de fusão e poluição. Sódio, se você lembrar, o sódio na família 1A ele está mais acima, então ele tem elevado ponto de fusão e ebulição. A sua dúvida ficaria entre o alumínio e o galho novamente. Mas vamos lá, nosso cotidiano. A sua panela não é de alumínio? Ela funde, ou seja, ela derrete a 30 graus Celsius? Não. Então só sobrou quem? O galho. Você responderia essa questão só sabendo o seu cotidiano. De novo, os metais de transição, elevado ponto de fusão, né? E ebulição, estão mais por cento da tabela periódica. O sódio está mais para cima da família 1A, o sentido muda. Sobrou quem? Alumínio e galho, Sandrão. Você lembra que eu já falei das exceções, embora o ponto de fusão e ebulição nas outras famílias, com exceção de 1A ou 2A, é mais para baixo, mas existe a exceção do carbono que está em cima e tem elevado ponto de fusão e ebulição. Então, você vai lembrar, sua panela de alumínio, velho, ela funde a 30 graus Celsius? Não. Então só sobrou quem? O nosso galho. Bacana? Vamos para a próxima.